E galera, informações disseram que a Deolane passou noite caótica dentro da prisão. Detalhe, condições insalubres, além de superlotação, muita coisa, confusão após a Deolane voltar para a prisão. Além disso, temos um novo habeas corpus criado, levantado pela equipe da Deolane de advogados para tentar tirar a moça de dentro da cadeia, tá? Além disso, vamos falar como é que tá a situação da moça na cadeia e falar sobre Fazenda 16, porque semana que vem, segunda-feira, dia 16 de setembro, estreia a Fazenda 16, tá? Falta pouquíssimo tempo para começar, não vejo a hora, acho que falta aí 5 dias só pra gente poder ter a estreia de A Fazenda, tá bom? Bom, começando por aqui, pessoal, uma nova audiência foi marcada, né? Uma nova custódia foi marcada para a Deolane, tá? Basicamente, segundo informações do G1, tá? Na unidade prisional para proteger a sua integridade física, né? O empresário ficou na cela reservada à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, tá? Basicamente, pessoal, muitas pessoas ficou assim, Eduardo, a Deolane vai ficar junto com todo mundo, porque é uma prisão muito complexa, né? Muito complicada aquela prisão que a Deolane foi. Inclusive, pessoal, informações que trouxeram aqui pra gente é que basicamente tem uma superlotação ainda para piorar lá nessa prisão, tá? Aqui, ó, basicamente a prisão tem capacidade para 107 detentas e nesse momento está habilitando mais de mais de 260 mulheres, ou seja, uma superlotação. Um lugar que era para ter 107 tem 260, mais que o dobro de pessoas que deveria e poderia ter dentro da prisão, tá? Então, a situação nessa prisão é realmente muito caótica, muito complicado, além de ser pessoas muito perigosas que tem nessa prisão, e aquilo que eu falei, é uma prisão onde não tem aquela infraestrutura, não tem aquela preparação, não tem aquele aconchego, né, vamos dizer assim, que tem a outra prisão onde a Solange está e onde a Deolane estava, né, pessoal? Essa prisão que onde a Deolane se encontra nesse momento é uma prisão realmente que, né, é bem complicada, tá? E aí, basicamente, pessoal, uma outra informação aqui é que no momento da chegada houve relatos de muitas pessoas em torno da cadeia na manhã, tá, pessoal? Movimentando, já estava mais tranquila. O local chamou bastante atenção nas redes sociais, por ser o mesmo presídio onde cumprem pena de canibais, de Garanhuns, acho que é Garanhuns mesmo, né, que fala, tá? Basicamente, pessoal, é um lugar muito, aquilo que eu falei, complicado, realmente muito severo, né? E a Deolane foi presa para esse lugar, ó, inclusive a imagem dela aí, ó, tudo mais, realmente muito complicado, tá? Mas é aquilo que eu falei na outra live, né, pessoal? A Deolane, ela sabia, o próprio advogado falou, a Deolane sabia das cautelas, sabia de tudo que não podia fazer, e quando ela pisou fora da cadeia, a primeira coisa que ela fez foi exatamente desobedecer tudo que o juiz falou para ela não fazer, né? Então, quando você faz uma coisa que você sabe das consequências que você pode ter, você assumiu a responsabilidade. Teve as consequências, agora é arcar com isso daí, tá? A Deolane, ela quis praticamente quebrar as regras, né? Porque foi imposto para ela uma regra e ela não cumpriu, acabou pagando por isso, indo para uma prisão muito pior do que ela estava antes, tá? Bom, além disso, pessoal, a equipe da Deolane já abriu um outro habeas corpus, tá? Com o Tribunal de Justiça Superior, tá? Basicamente, o pedido foi protocolado por volta de 10 horas da noite de ontem, tá? Até o fechamento da matéria, ainda não havia atualização do Tribunal de Justiça, tá? Resumindo, já tem um outro habeas corpus para poder tentar soltar a Deolane, para poder, né, não sei qual vai ser o argumento deles agora, se vai continuar sendo a menina dela, né, de menor de idade, mãe solo, não sei se vai ser esse o argumento, mas eles levantaram aí um novo pedido para poder tentar fazer a Deolane agora sair. Sabe o que mais me impressiona, pessoal? É eles ter conseguido, o que mais se eu fosse da equipe da Deolane, se eu fosse a irmã, se eu fosse a mãe, se eu fosse quem for, o que mais me indigna é eu saber que eu batalhei para soltar a pessoa e a primeira coisa que ela faz quando sai da cadeia é fazer exatamente o que não podia e faria ela voltar para lá de novo.
é o que mais me indignaria de tudo. Se eu fosse da família ou se eu fosse o advogado, eu ia falar, pelo amor de Deus, não é possível, eu não tô lidando com a criança, não tô lidando com uma pessoa desinformada, não tô lidando com uma pessoa leiga, tô lidando com uma advogada há anos. É complicado, tá? É complicado. E aquilo que eu falei, pessoal, inclusive, onde estão presas, né, a Bruna, onde a Deolane está presa, é onde está presa a Bruna Cristina de Oliveira, tá? E Isabel Cristina, tá? Do trio que ficou conhecido como Canibais de Garanhuns, tá? Em 2012, a Deolane está presa no mesmo lugar. Mas é aquilo que eu falei, pessoal, a Deolane não está junta com as outras detentas. Ela está numa cela individual, só dela, para maior proteção, já que, segundo o próprio delegado, né, como o caso ganhou uma repercussão muito grande, para proteger a Deolane, colocaram ela numa cela reservada, tá? Bom, agora mudando para uma outra coisa, pessoal, quero mostrar um vídeo para vocês que a própria irmã da Deolane trouxe pra gente, que é esse rapaz aqui, que tá ficando muito famoso, que tudo que acontece com o Deolane, ele vem cá e ele é um especialista e ele fala sobre o caso. Quero mostrar para vocês verem o que ele falou sobre este caso, a atualização Deolane, tá bom? Olha só o que ele falou. Olá, pessoal. Atendendo a pedidos, parei de trabalhar para vir aqui para analisar então essa questão, o que houve com a Deolane. Isso já tá virando quase que uma série de Netflix, né? Free Deolane. Vamos lá. O que eu consegui apurar lendo as notícias? Ai, professor, não leu a lição. Claro, porra, essa lição é sigilosa, ninguém teve acesso ainda. Se alguém tiver, me manda que eu vou ler. Mas todas as notícias convergem no mesmo sentido, de que ela foi no fórum para, enfim, ser intimada, certificada das condições, etc e tal, e foi dado ali a voz de prisão, cumprida uma decisão judicial, então é uma decisão judicial, porque ela teria descumprido as medidas cautelares diversas. Especificamente o que a mídia tem falado é que ela teria se manifestado quando saiu da cadeia, e aí violou uma das condições. Então vamos lá muito rapidamente. Quando ela foi solta, se aplicou o artigo 318A pela questão de ser mãe, mais as condições 319, que entrou monitoramento, proibição de manter contato com os investigados, recolhimento domiciliar e não se manifestar por redes sociais, imprensa, etc. Teoricamente, ela teria então violado isso porque fez uma manifestação quando saiu do presídio. Primeira coisa, quando uma pessoa é submetida a um regime de medidas cautelares diversas, o artigo 282, parágrafo 4º, vai dizer claramente o seguinte: no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, que não é o caso, poderá... Então aqui vem um detalhe: será que o MP pediu efetivamente a revogação da liberdade provisória mediante cautelares diversas que ela teve? Eu não sei. Será que foi de ofício? Não sei. Se for de ofício é um problema, porque não tem que se revogar de ofício. Mas, vamos lá. Em tese, o juiz pode, diante de uma comunicação de descumprimento, substituir a medida ou as medidas por outras, impor algumas medidas além, incumulação. Em último caso, diz claramente o parágrafo 4º do artigo 282, em último caso, decretar a prisão preventiva. Aqui, pelo que eu vi, se decretou a preventiva de novo. Será que era caso? Será que era adequado? Será que era proporcional? Será que nós não deveríamos ter observado, e eu sempre bato nisso, no parágrafo 3º do 282, que diz assim, ó: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, quando recebe, então, essa comunicação de que houve descumprimento, deverá intimar a parte para no prazo de 5 dias se manifestar ou para fazer uma audiência. Então, vamos lá. O juiz ou o tribunal poderia ter feito uma audiência, ter feito contraditório do parágrafo 3º, para sentar e dizer: Deolane, você fez uma manifestação quando saiu da cadeia, falou isso e isso, postou uma foto, etc. O que houve? Por que você fez isso? Para que ela possa justificar. Porque tem um detalhe: o contraditório é salutar, o contraditório é importante. Vem só a comunicação de que a pessoa descumpriu a cautelar diversa, e aí você vai lá e decreta a preventiva direto, e não houve. Porque às vezes tem uma justificativa para o descumprimento, ou pelo menos uma justificativa para você dizer: bom, o negócio é o seguinte, eu entendo que você falou aquilo no calor da emoção, quando saiu do presídio, fez um desabafo. Até justificável, entendeu? Fez um desabafo, porque ficou presa, porque a tua mãe continuou presa, mas é o seguinte: você não pode fazer isso, eu vou te dar uma chance. Basicamente isso, eu vou te dar mais uma chance. Poderia ter sido dado mais uma chance? Poderia. Poderia ser aplicada uma cautelar diversa mais gravosa, acumulada com aquelas que já tem? Poderia. E o que a lei diz é: em último caso, então, você decreta a preventiva, ou seja, volta para a cadeia. Eu não posso dizer que o tribunal está errado por considerar que foi descumprida a cautelar. Eu não posso dizer que o tribunal está errado ao fazer isso.
Porque a lei diz que em caso de descumprimento poderá acumular medidas ou revogar a liberdade. Olha, eu concordaria com ele se fosse uma pessoa leiga. Se não fosse uma advogada. Eu não sei nem... Aqui, ó. Ó, eu tô pensando aqui, ó. Há quantos anos Deolane é advogada? Ó, não vai falar quantos anos que ela tem, quantos anos que ela é advogada, mas ela é muitos anos que ela tem de advogada. Se fosse uma pessoa leiga, se fosse uma pessoa que não conhece de lei, aí beleza, tudo mais. Mas a lei fala que ela pode ou ser piorada, né? As medidas cautelares podem ser piorada, ou pode ser dada uma segunda chance, pode ter uma justificativa, ou pode ser presa direto e revogada a prisão domiciliar. Se fosse uma pessoa leiga, não fosse uma Deolane, uma advogada que conhece da lei de cabo a rabo, de frente para trás, que passou uma das provas mais difíceis que é da OAB, eu concordaria. Coisa que não é o caso. Né? Pelo menos é a minha opinião. Fala aí qual que é a sua. Ou seja, decretar a preventiva, voltar para a preventiva. Eu não posso dizer que está errado. O que eu posso questionar é, será que não foi excessivamente gravoso? Será que não foi desproporcional? Será que não deveria ter sido feito contraditório? Outra coisa, não é a primeira vez que a Deolane faz isso. Na delegada que prendeu em 2022 um carro de luxo da Deolane, ela fez a mesma coisa. Quando prendeu o carro dela, ela ofendeu a delegada do mesmo jeito. Ela faltou com respeito aos oficiais do mesmo jeito. Tudo que ela fez dessa vez, ela fez de novo. Só que até agora, tudo que ela tinha feito, né, tinha sido, né, amenizado. E agora não foi amenizado. Então, por isso que eu não concordo. Primeiro que não é a primeira vez que a Deolane faz isso, né? Quem acompanhou a Fazenda viu como é que a Deolane é. Tipo, meu Deus do céu, libera a Deolane querendo sair, a irmã querendo tirar a Deolane lá de dentro, porque tudo eles acham que é pra poder prejudicar a família Bezerra. Tudo que o povo faz é tentando prejudicar eles. Nada, tipo, não, eles errou de fato, ou então, não, beleza, te fizemos isso aqui errado, ou não, tudo é alguém tentando prejudicar eles. Então, eu não concordo por este motivo, porque não é a primeira vez, tá, que acontece isso, que a Deolane comete esses erros aí, principalmente na justiça, que igual eu mostrei um vídeo nesses vídeos pra trás pra vocês, onde ela faz a mesma coisa com a delegada que apreendeu os veículos dela em 2022, se não me engano eu. Tá? Ó, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários pra eu poder saber o que vocês acham sobre isso, tá? Prévio do 282, parágrafo 3º, até para reforçar a advertência. Será que não poderia ter se dado mais uma chance? Eu sempre sou adepto de ouvir. Pessoal, no fim eu não vou mostrar mais nada não, porque agora vai ficar rodeando sobre isso aí, que a opinião dele era dar mais uma chance pra Deolane. E eu concordo, se não fosse uma pessoa experiente, se não fosse uma advogada, ou se quiser, não tivesse ocorrido isso antes, que aconteceu isso antes já em outro episódio, aí sim, não é o caso. Tá bom? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que a sua opinião não tem que ser igual a minha, né? Igual a dele, cada um tem sua opinião, como eu já falo. Opinião é que nem o cu, cada um tem o seu e é sobre isso. No mais, um beijo forte pra você, até o próximo vídeo, eu vou ficar por aqui, até a próxima e tchau, tchau.